E agora nós vamos falar sobre saúde. Estudos recentes indicam que pelo menos 1 a cada 10 pessoas tem uma alergia a alimento, um problema grave que muita gente confunde com intolerância alimentar e que, se não for bem tratado, pode causar ainda mais transtornos na vida do paciente, Ana. E César, para tirar todas as dúvidas sobre alergia e intolerância a alimentos, nós estamos recebendo hoje o nosso médico de família, Dr. Antônio Spreusser, que vai esclarecer tudo sobre essa importante questão no Você e o Doutor de hoje. Spreusser, doutor, bom dia. Bom dia, Ana Hickman, bom te ver. César Filho, telespectadores, bom dia. Bom, o nosso consultório de hoje é super importante. Eu conheço, tem muitos amigos que sofrem com as duas coisas e demoraram para entender. Então, para ajudar você de casa, primeiro eu quero saber, doutor, como identificar se a pessoa tem intolerância ou alergia alimentar e qual é a diferença entre as duas? Então, é muito fácil confundir porque as pessoas acham que são iguais mesmo, mas não é não. Presta atenção, a alergia alimentar, aqui no meio tem um camarão, um fruto do mar, e aqui tem anticorpos. Esses anticorpos, que normalmente é a imunoglobulina do tipo E, que são anticorpos, eles vão agir em cima do alimento. E essa reação aqui, ela é sistêmica, ela pega o corpo inteirinho. Então, a alergia alimentar é mediada por anticorpos. Já a intolerância alimentar é quando falta uma enzima no nosso corpo e isso não faz a digestão. Então, olha só, eu vou tomar um leite, né? Se eu não tenho uma enzima chamada lactase, olha o que acontece. Não tem mistura, não vai ser absorvido esse alimento. E isso fica dentro do meu sistema gastrointestinal e dá tanto problema isso aqui. Então, essa é a diferença, alergia, anticorpo, intolerância, falta da digestão. Agora, doutor Spreusser, os sintomas são parecidos? Como é que a pessoa pode identificar se tem intolerância ou alergia? Então, eu vou mostrar para vocês agora a diferença dos sintomas entre alergia e intolerância. Então, vamos lá. Em primeiro lugar, quem tem alergia alimentar, vocês vão ver que é um problema que pega o corpo praticamente inteiro, porque é uma resposta imunológica com anticorpos do tipo IgG. O outro é a dificuldade da digestão, porque falta uma enzima. O teste cutâneo é positivo na alergia e o teste é negativo na intolerância. Os sintomas são imediatos, você não demora meia hora, é na hora. E o sintoma tardio é a intolerância, você demora horas até. Ingestão de pequena quantidade na alergia e na intolerância você tem que ter uma grande quantidade. Os principais sintomas é no corpo inteiro, na pele, no pulmão, irritação no nariz, inchaço na laringe, e na intolerância é localizado no sistema gastrointestinal, com gases, diarreia, náusea e vômito. Na alergia eu posso ter risco de morte, porque fecha a minha glote, eu posso parar de respirar, e na intolerância eu não tenho risco nenhum de morrer. É uma coisa localizada, é um sintoma gastrointestinal mesmo. Mas que é um desconforto, um mal-estar muito grande para quem sofre com isso. Agora, doutor, falando em alergia, quais são os alimentos que causam mais reações? A gente tem como tem sim. Separar? Os principais alimentos que causam alergia são esses daqui que eu vou mostrar, olha. É a soja, que é um alimento que ninguém pensa que tem, né? Soja, mas às vezes, eu não sabia. A soja é importante, viu, Ana? Depois nós temos o ovo, tanto a clara como a gema, às vezes mais a clara, que tem muita proteína. O amendoim, depois ninguém dá valor para o amendoim, né? Os cereais em geral, inclusive o glúten. Aqui, os frutos do mar, que são os vilões da história. Nós temos também frutas secas, que ninguém dá valor e importância. O peixe e o grande ganhador de todo o nosso troféu é o leite de vaca, pela essa alergia às proteínas do leite. Agora, falando no leite, uma das intolerâncias mais conhecidas, ou mais faladas pelo menos, é a lactose. Não é isso, doutor? Exato. Como é possível a pessoa identificar e por que isso ocorre? Então, normalmente, César, aqui nós temos a molécula da lactose. A lactose, para quem não sabe, é o açúcar do leite. O açúcar do leite chama-se lactose. E nós temos no nosso organismo a lactase, que é uma enzima que ela corta. A hora que você come a lactose, olha o que acontece. Essa lactase, ela corta a lactose em pedacinhos, liberando galactose e açúcar. Então, olha assim, você digeriu o alimento por intermédio dessa enzima aqui. Quando você não tem essa enzima,
essa molécula grande do açúcar, ela não é absorvida, ela fica... Não é digerida, não faz a digestão. Não faz a digestão e fica lá dentro do sistema gastrointestinal. E aí você tem vários sintomas também, né? Agora, por falar em sintoma, quais são os sintomas de quem tem a intolerância à lactose? Então, geralmente, os principais sintomas, vamos dar uma olhadinha aqui que eu vou mostrar para vocês. Dor no estômago, contínua, essa dor incomoda muito o dia inteiro. Depois dessa dor, você vai ver que você tem inchaço na barriga. Você, de repente, a calça está muito apertada, incomoda esse inchaço daí. Sensação de queimação na garganta, porque você tem um refluxo e esse ácido queima lá em cima e você parece que vai morrer. Vômito e diarreia. Então, vocês veem que é um sintoma localizado no aparelho gastrointestinal e isso pode dar, no mesmo dia, todos esses sintomas que eu falei. Agora, doutor, quando a gente fala de intolerância à lactose, ela sempre começa na parte da infância ou você pode adquirir isso ao longo da sua vida, mais tarde? Então, como eu sempre falo, né? Intolerância, você vai ficando velho, você vai ficando intolerante a muita coisa, né? Vai ficando velho e olhou pra mim, eu não entendi. Não. Eu acho que, na verdade, você não percebeu, César. Ele foi pra lá e foi pra cá. Isso vale pra todo mundo. Vale pra todo mundo. A pessoa que vai adquirindo uma certa idade, ela vai ficando intolerante a muita coisa, né? Som alto, fumaça, cara chato, né? Então, o nosso corpo fica intolerante também a muitos alimentos. E isso é muito normal. Agora, doutor Spross, tem tratamento, tem cura? Porque eu já cheguei a encontrar com um amigo que me pediu uma vez, se eu estava nos Estados Unidos, para trazer um remedinho, porque a esposa dele tinha intolerância à lactose e esse remédio permitia que ela pudesse comer queijo, por exemplo, porque ela era apaixonada. Isso. Isso existe mesmo? Então, isso existe mesmo, porque esse remedinho que você trouxe para ela é isso aqui, ó. É a lactase que você trouxe para ela. Então, tem pessoas que têm a intolerância, tomam o remédio e podem consumir os produtos, Exato. É isso? Agora, você sabe melhor que eu, César, e a Ana também, no mercado atual você tem vários produtos que não tem nem lactose, que também não tem glúten. Até porque o grande vilão da lactose, como você mostrou aqui, é o leite de vaca. leite, então, existem outros tipos de leites que foram você trazidos para o mercado para poder trabalhar com esse público. Exatamente. E atualmente isso daí é moda, né? Bom, você falou aqui do glúten, Foi. né? Vamos entrar, então, depois a gente conhecer a intolerância à lactose. Explica pra gente o que é intolerância ao glúten. Então, como o César Filho está falando, eu falei da lactose, que é o açúcar, né? Agora, o glúten é uma proteína. O glúten é a proteína dos cereais. Então, por exemplo, aqui você tem os pães, os bolos, a massa, né? Tudo que você come no dia a dia. Macarrão. Então, geralmente, você tem no corpo uma alteração genética ou uma alteração do intestino, que quando o glúten, você vai comer glúten, né? Comeu farinha, macarrão e tal. Quando você está comendo glúten, olha o que acontece lá dentro. A parede do intestino não suporta e tem uma reação localizada que depois ela fica difusa. Então isso aqui causa um mal-estar na pessoa que dá sintomas clínicos também, entendeu? Como, por exemplo, quais são esses sintomas, Então, doutor? os principais sintomas agora da intolerância ao glúten. Vamos dar uma olhadinha. Barriga inchada e dolorida, distende a barriga, que a gente chama síndrome do cólon irritável, né? É horrível isso. Perda de peso porque o teu organismo não absorve as vitaminas, não absorve o ferro, você fica anêmica, o intestino preso ou solto. É uma queixa frequente no consultório. Muitas pessoas são rotuladas da síndrome do cólon irritável, né? Dor de cabeça porque pega o corpo inteiro, você não faz a digestão do alimento. E também tem muito cansaço, porque as vitaminas não são absorvidas no intestino. E além desse cansaço, você pode ter dores no corpo, principalmente na coluna. Parece que é uma contração muscular. É como se fosse uma inflamação geral. No corpo inteiro, Aninha. E depressão e ansiedade, porque a pessoa parece que não pode comer nada. Você não pode comer pão, não pode comer macarrão, não pode comer bolo. É como se tirasse todo aquilo que fosse de gostoso da vida dela. Então você, de repente, fica fechado no seu... E é muito complicado isso daí. Mas muitas vezes as pessoas têm esses sintomas, não sabem que tem nem alergia ou intolerância. Como é que a pessoa faz, então, para poder diagnosticar isso, doutor? Então, César Filho, atualmente, eu vou mostrar para vocês que nós temos vários exames de sangue. E nesses exames de sangue, a gente pode tanto diagnosticar alergia como intolerância a mais de 220 tipos de alimentos. Vários laboratórios estão fazendo. O uso da endoscopia e da colonoscopia também é importante. Às vezes a gente faz uma biópsia na parede, tanto do intestino como do estômago, para ajudar no diagnóstico. Além disso, tem exame de urina, exame de fezes, exame do hálito. Então, atualmente, nós temos muitos... Antigamente, nós não tínhamos isso. Mas, atualmente, a gente pode contar com os laboratórios nos ajudando no dia a dia, né? Agora, para a gente poder finalizar, doutor, como é que a gente trata isso?
Então, o tratamento é baseado na experiência. Então, quando você sabe que tem a intolerância ao glúten, não come glúten, você fala, mas eu vou comer o quê? Então, mas você tem tem bastante batata, opção. mandioca, milho, polvilho, tem várias farinhas. E o leite? Tem vários tipos de leite, inclusive leite sem lactose também. Mas o importante é fazer o diagnóstico, como eu falei, e o tratamento é bom senso. Sabe que tem essa intolerância e alergia, não vai comer porque vai passar mal. Agora, doutor Spreusser, meu caro amigo, quando eu vou ao supermercado, olho nas gôndolas, tem lá os produtos assim, não contém glúten, não contém lactose. Virou um pouco de moda também esses produtos. Por exemplo, se eu não tiver intolerância nem alergia e eu comer esse produto, isso vai me fazer falta? Não, eu tenho que comer? Eu não, posso comer? Você que não tem intolerância nem alergia, você deve comer o glúten. Você deve tomar a lactose, porque são alimentos importantes. Você é um atleta, você está na sua casa, vai correr 10 quilômetros, vai caminhar. Você precisa desses alimentos que eu falei aqui agora, porque são fundamentais. Então, mesmo o leite, também, você se gostar de tomar, pode tomar. Portanto, se... Não é moda. A moda, você está certo. Exato. Agora, todo mundo não quer nem comer leite. Nem... Tem essa questão do modismo, mas eu acho, por exemplo, para quem sofre com isso, a possibilidade de ter mais variedade no mercado é muito melhor. Claro. É verdade. Agora, doutor, uma dúvida. Coisas que eu já ouvi muitas vezes em conversas, pessoas mais velhas, de repente, param de consumir a lactose porque dizem que não precisam mais. E até existe o medo de desenvolver uma alergia ou uma intolerância. Isso é... Não tem cabimento, eu vou dizer por quê, Ana. O Brasil é um país tropical, subtropical, clima quente, mas a maioria das pessoas tem a vitamina D muito baixa no sangue, não é? Ninguém fica mais no sol, ninguém brinca fora. E o leite, os derivados do leite, são fontes de vitamina D e outras vitaminas e proteínas muito importantes. Cálcio também. Cálcio, vitamina D, lógico. Ferro, tantas coisas que a gente precisa. C, água, hidratação. Então não pare de tomar porque é moda e você acha que vai desenvolver. Mais uma consulta, uma aula com o professor doutor Antônio Spreusser junto com a gente aqui no Hoje em Dia, o nosso plantão da saúde. Você e o doutor volta na semana que vem. Doutor Spreusser, muitíssimo obrigado. Obrigado, Célio. Até a próxima semana. Você